Modelo de solo, que é o que nós vamos estudar nesse vídeo, é o modelo neoclássico. É aquele caso 1 que nós estudamos lá para trás. E por que falar dele de novo? Bom, porque agora eu quero explorar um pouco mais essa construção, né? A gente passou muito rápido nela. Eu quero explorar um pouco mais. E vou aproveitar, porque eu imagino que todos vocês já tenham visto alguma apresentação do modelo de solo, ou provavelmente mais de uma, porque é um modelo que se estuda na graduação, é um modelo que se estuda nos cursos de Macro 1, a não ser que o professor lá suponha que você já viu na graduação, eu imagino até na prova da ANPEC deve cair, então é um modelo que vocês conhecem. Então eu vou aproveitar essa estrutura conhecida para, num terreno amigável e conhecido, apresentar algumas nuances e algumas construções que nós vamos usar depois e que é importante ter em mente. Então, é um pouco essa razão, é uma coisa mais didática. De novo, se você achar que está entediante, já vi isso, já conheço isso, acelera o vídeo ou, no limite, até pula o vídeo, passa para o próximo modelo. Mas, pessoal, vocês que me deem uma oportunidade, comecem a ver, pelo menos, assim, para ver se não vai acrescentar alguma coisa ao que vocês já têm aí na bagagem de vocês, que talvez ajude a pensar melhor a estrutura de um modelo dinâmico, no caso, um modelo de crescimento, mas que também vale para modelos de flutuação, os DSGE, RBC e essas coisas todas. Então, eu peço aí essa oportunidade, me deem essa chance, mas se tiver muito tedioso, vantagem, né? Eu até brinco sempre assim, lá na aula mesmo, vocês não podem dar um fast forward de mim, mas aqui vocês podem até pular. Então vamos lá, eu tenho umas famílias, a família J, ela possui KJT unidade de capital e HJT unidade de trabalho no tempo T. Então a cada período a família tem capital e trabalho, a família J tem isso. Cada família recebe RT, e aí não é J, porque o preço, aqui esse preço todo mundo vai ter que alugar seu capital, vai ter que usar seu capital ao mesmo preço, e o seu trabalho idem. Então, se você usa seu capital, empresta ou bota para produzir, o que você vai fazer? Aqui a ideia é que as empresas produzem, né? Por isso que eu digo, eu quero montar um modelo bem, aquela montagem macro mesmo, as duas caixinhas, família aqui, firmas aqui, e elas estão interagindo. Então, a família ela vai no mercado de fatores, bota lá o capital, aluga, né, o capital e o trabalho, a renda, né, o capital e o trabalho dela, e em troca do capital é R, em troca do trabalho ela ganha W. Se for assim, a renda da família é dada por RT, KJT, mais WHJT, onde RKT é a renda do capital que a família tem, WH é igual à renda do trabalho que a família tem. A família J utiliza essa renda, então ela vai no mercado de fatores, vende isso, ela recebe, né, no mercado de fatores as suas rendas do capital e do trabalho, e ela usa isso para consumo e poupança. Então ela pode consumir ou ela pode poupar, ela pode fazer essas duas coisas. Então para a família J está valendo que RT, KTJ, está faltando J's no K, no H, no C e no S. Não é um grande problema, porque esse é um curso de macroeconomia e nós, macroeconomistas, somos trapaceiros. E uma das trapaças que nós vamos fazer é supor que todas as famílias são iguais. Então, isso aqui passa a ser uma família representativa. Mas até chegar lá, pensem no Jzinho em cima do K e do H, do C e do S, mas não no W e no R, porque são preços. E aqui a gente está pensando em economia competitiva, então o preço é o mesmo para todas as famílias. A cada família existem NT, a cada período existem NT famílias, então nós temos NT famílias por período, de forma que a restrição, eu posso fazer essa soma de todas as famílias para obter a restrição agregada, e aí eu tenho que R soma de 1 a N de KJ, mais W soma de 1 a N de HJ é igual a soma de CJ mais soma de SJ. Estou supondo que todas as famílias são idênticas, bem-vindo à macroeconomia, eu já falei, a gente gosta de fazer essas coisas em macro, é uma hipótese razoável? É óbvio que não, é óbvio. Você não acredita, as pessoas são muito parecidas no fim do dia, mas claro que como os incentivos são diferentes e as dotações são diferentes, acaba que essas hipóteses de consumo e poupança não são realistas. Mas lembrem do Friedman, com o famoso as if, como se fosse, lembrem dessa abordagem em economia, né, de que o importante é que o modelo gere resultados compatíveis com o que é observado e não o realismo da hipótese do modelo, até porque, se a gente for parar para pensar nisso, a gente chora, inclusive em macro, né? O macroeconomista é aquele cara que acha que pode explicar a moeda numa economia que só tem um bem. Então, é um bem em vários períodos, mas a cada período só tem um bem. Aí você diz, mas eu boto 2 bens. Tudo bem, você troca um pelo outro, troca maçã por laranja. Para que moeda?
Ah, mas eu boto 3. Tudo bem, bota 30, cara. Mas tem um leiloeiro valrasiano fazendo matching de oferta e demanda. Se a moeda perde um pouco a razão de ser, se um dia acontecer de eu chegar na internet e botar minhas ofertas e demandas. Mas mesmo assim a gente usa esses modelos. Então a gente faz essas coisas. Bem-vindo, mais uma vez, a esse mundo de macroeconomista. Mas com essa hipótese, eu tenho então que as somas vão ser NK. Então, RNK mais WNH igual a NCNS. Se eu usar maiúsculo para representar variáveis agregadas, eu posso somar assim. Podia também ter definido isso aqui como K maiúsculo, isso aqui como H maiúsculo, em algum momento nós vamos fazer isso, e chegado aqui. Mas vamos botar logo a hipótese, vamos logo falar a verdade, né? Vamos ser sinceros, porque nós vamos trabalhar com essas hipóteses o tempo todo mesmo. Bom, da contabilidade nacional, nós sabemos que o investimento agregado é igual a poupança agregada, economia fechada sem governo, né? Usando essa informação na equação 4, ela passa a ter essa cara aqui, RK mais WH igual a C mais I, não mais C mais J. A oferta de trabalho é inelástica, todo mundo oferece uma unidade, como eu disse, é o modelo anterior, só que agora é apresentado com mais cuidado, com mais esmero. Todo mundo bota uma unidade de trabalho, então HT igual a NT. Do contrário, nós vamos ter HT igual a LT, onde LT é a força de trabalho, que também só oferta uma unidade de trabalho. Se você quiser fazer essa diferença, você faz, mas, de novo, eu não vou entrar muito nessa discussão. Cada família poupa uma fração constante da renda, de novo, é a hipótese que estava lá atrás, ST igual a sigma YT, e YT é a renda, que é a renda do capital, mais a renda do trabalho. Então, eu tenho essa estrutura aqui. Então, no final, isso aqui é Y, isso aqui é Y, isso aqui é C, mais isso aqui é sigma Y, porque ST é igual a YT. Isso aqui é sigma Y. Eu tenho uma função de produção, que também vai ser uma Cobb-Douglas, a gente começa assim mais geral, mas no final aqui nós vamos usar a Cobb-Douglas mesmo. Eu tinha em outros cursos uma aplicação com CS, mas é muito trabalhoso, vamos ficar de Cobb-Douglas. É uma função do R2 em R, claro que eu posso dar mais argumentos, aí vai ser R3, depende dos argumentos. Ela é contínua e 2 vezes diferenciável, com as primeiras derivadas positivas e as segundas negativas. Se eu for quebrar essa hipótese, eu falo durante o curso, mas a princípio aqui em macro nós gostamos de coisas bem comportadas. Desde o pessoal de micro, aquelas funções cheias de quina e tal, aquelas curvas de indiferença, né? Eu fiz meu curso de micro com um professor que gostava de curvas diferentes, aí tinha o bate-plano que fazia isso, tinha outra que era mínimo de 2 Cobb-Douglas, tinha um monte de coisa, mas aqui não, aqui é macro, a gente trabalha com tudo bem comportado. Nossa função é homogênea do primeiro grau, então vale que para qualquer lambda constante, se você multiplicar os insumos por lambda, o produto também vai por lambda. Claro que isso aqui só faz sentido para lambda positivo, porque não tem insumo negativo nem produto negativo. Então, se eu dobrar a quantidade de capital e trabalho, eu dobro a produção, isso é homogeneidade de grau 1, que é diferente de rendimento. Rendimento a gente fala de um fator. Então, o rendimento está aqui, é decrescente, porque essas segundas derivadas são positivas. Dado um L, se eu vou aumentando o K, vai perdendo força, né? Quer dizer, dado um K, vale o mesmo para L. Aqui eu estou falando de dobrar, chama retorno, às vezes, né? Retorno da função, mas pensem nisso, homogênea de grau 1 com essa propriedade. Com essa hipótese, torna-se possível ignorar problema de organização industrial, tais como o número ótimo de firmas e um mercado competitivo. Isso é uma mão na roda, né? Porque se não tiver essa hipótese, a gente tem que saber quantas firmas vão ter. Não adianta saber só o estoque de capital e trabalho, porque como eles estão distribuídos entre as firmas, passa a ser relevante. E aí eu tenho que saber uma teoria para o número de firmas. Isso é bom, é uma teoria, é uma discussão bacana, mas está lá em organização industrial. Organização industrial e crescimento econômico são 2 áreas que conversam bem. São 2 áreas que dialogam, a gente aprende com eles puxa, eu não sei se eles aprendem com a gente, mas eu gosto de pensar que sim, para ficar uma coisa justa e equilibrada. Também, se não, paciência. A gente aprende com eles, eu aprendo muito com eles. Eu tinha um professor de crescimento, o Bojan Jovanovic, que ele dizia que se você for estudar crescimento, você vai acabar tendo que estudar todas essas outras áreas da economia, organização industrial, economia do trabalho, capital humano, porque tudo acaba conversando com o crescimento, né? Então, aqui no departamento tem o Vitor Gomes, que dá uns bons cursos de organização industrial. Eu recomendo, quem se interessar por essa área, faça lá o curso do Vitor para poder entender melhor essa ponte. Uma outra utilidade importante da hipótese de retornos constantes, que é a homogeneidade de grau 1, né, diferente de rendimentos, é tornar possível obter igualdade entre produto e renda a partir das condições de primeira ordem para maximização de lucros e do teorema de Euler para funções homogêneas. Segundo esse teorema, se uma função de Rn R será uma função de grau 1
de grau kappa, desculpa. Então vale que a soma das derivadas parciais ponderadas pelo argumento, essa soma aí que vocês estão vendo, é kappa-f. A condição de otimização de lucros exige que o fator, o que vai ser pago por cada fator é igual à produtividade marginal desse fator. Vocês sabem disso, estou só repetindo. Então, o salário vai ser a derivada em função a L e os juros, o R, vai ser o preço de arrendamento do capital, vai ser a derivada em função de K. Né? Vale essas duas coisas. Bom, substituindo isso, eu tenho que Y é igual a RKWL. Ora, isso aqui, né, o R é igual a derivada em relação a K, o W é igual a derivada em relação a L. Pelo teorema de Euler, homogêneo de grau 1, aquele kappa é 1, isso me dá F de KL, que é igual a Q. Então é um jeitinho, é um truquezinho que nós vamos usar em alguns momentos, é bem útil, é bem legal. A gente sabe que isso tem que acontecer lá de contas nacionais, né, porque são as óticas, despesa, renda e produto, mas a gente tem aqui uma formalização bacana, que é outra ajuda aí de usar função com essas características. Agora vamos falar da relação da adequação de movimento do capital, né, das outras variáveis. Como está tampando aqui, eu não sei exatamente o que eu escrevi, peço até desculpas. Mas nós vamos falar dessa equação de movimento, que é basicamente uma maneira de relacionar T mais 1 com as variáveis em T mais 1 com as variáveis em T. Mas é um pouquinho mais delicado, mas por enquanto está de bom tamanho. Vamos deixar assim, eu quero as equações. É aquela equação do K ponto, aqui não faz sentido falar em K ponto, não é? Porque o tempo é uma variável discreta, é 1, 2, 3, 4, então não tem uma variação infinitesimal de tempo. O tempo vai unidade por unidade. Então, o que seria mais próximo de K ponto era KT mais 1 menos KT. Seria dividido por 1. Seria isso mais próximo lá, quando esse 1 fosse diminuindo, aí se fosse KT mais delta menos KT sobre delta, quando esse delta fosse indo para zero, iria lá para o K ponto, para aquele caso. Aqui o delta é 1 constante, então não faz sentido falar em derivada, eu preciso do KT mais 1 e do KT para fazer a discussão. Eu vou pedir para considerar HT igual a LT, as horas trabalhadas igual a oferta de trabalho. Volto a dizer, aqui essas diferenciações às vezes são importantes, às vezes não. Se pegar a Penhor Table hoje, nós temos a população, que é o N, a força de trabalho, que é o L, e as horas médias trabalhadas, que é o H. Hoje a Penhor Table tem, mas não tem para todos os países, nem todos os períodos, então a gente vai adaptando, vamos trabalhar com isso. A LN, né, eu já disse, algumas vezes eu vou diferenciar, na maioria das vezes não. Segue aqui essa crescendo a uma taxa eta, como aqui é discreto, não vou botar aqui ele exponencial, é 1 mais eta LT. Então a regra de movimento do capital aqui vai ser dada dessa forma. O capital amanhã, lá eu fiz em termos de K ponto, como eu disse, não faz muito sentido, mas se você quiser pensar em KT mais 1 menos KT, seria KT mais 1 menos KT é igual a IT menos delta KT. Opa, eu já vi isso em algum lugar. Mas vamos pensar assim, o capital amanhã é igual ao que sobra do capital hoje, delta é depreciação, mais o que foi investido. Faz sentido. Capital amanhã, KT mais 1, é o que sobrou do processo de capital, quer dizer, parte do capital é depreciado no processo de produção, mais o que foi investido. Essa regra do movimento de capital ela pode ser escrita da seguinte maneira: KT mais 1 é igual a 1 menos delta KT, no lugar de I eu vou botar sigma YT, e no lugar de sigma YT eu vou botar sigma de F de KL. Então, KT mais 1 no final do dia é 1 menos delta K, mais sigma F de KL. Como L é dado um L0, eu conheço eta, então eu tenho toda a sequência exógena. Essa regra aqui, ela liga KT mais 1 só a KT. Então, se eu tenho um ponto de partida de L, um L0, com isso aqui eu faço toda a sequência de trabalho. Se eu tenho ponto de partida do capital K0, com essa regra aqui, eu faço todo o ponto de partida do capital, porque eu conheço L0, conheço K0, obtenho K1. Aí o K2, o K1 eu tenho K1 e o L1 eu obtenho daqui. Então essas duas regras juntas me dão toda a sequência de capital. Com o capital e o L eu consigo o produto. É só substituir lá na função de produção. Então, essas informações, o estoque de capital nesse sentido, ele define o estado da economia. Tudo é definido a partir dele. É por isso que se chama de variável de estado. Lá nas técnicas de programação dinâmica isso faz toda a diferença. Quem já fez macro 1 sabe disso. É possível e desejável juntar as duas regras de movimento, a do L e a do K, para obter uma regra de movimento só. Então, eu vou fazer isso dividindo tudo por LT mais 1. É o equivalente a calcular aquele K ponto sobre N que nós fizemos anteriormente. Dividindo tudo por LT mais 1, 1 menos delta K
sobre LT mais 1 é igual a sigma 1 sobre LT mais 1. Fica ruim, eu sei a minha cara aí tampando, mas eu acho que a minha cara deixa as coisas menos tediosas. Eu não sei, posso estar enganado. Mas, de todo modo, vocês têm acesso aos slides, então esses pedacinhos vocês conseguem recuperar. Eu tento fazer os slides, mas às vezes eu me esqueço quando eu vejo é tarde demais. De fazer de forma que não aconteça isso, mas aí é tarde demais. Bom, então, fazendo aqui a divisão, KT foi dividindo por LT mais 1, né? Basicamente, estou pegando isso aqui e dividindo por LT mais 1. Então, LT mais 1, sigma 1 sobre LT mais 1, F de KT, LT. Bom, de cara, eu vou trocar o LT mais 1 por 1 mais zeta LT, é a regra de movimento, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, vou fazer isso aqui dos dois lados. Então, substituir, porque eu quero KT, LT, né? Aí eu tenho esse 1 mais zeta eu coloco em evidência, aqui fica 1 menos delta KT sobre LT, né? Estou botando esse 1 sobre 1 mais zeta em evidência, e aqui fica sigma F, como a função é homogênea de grau 1, esse 1 sobre LT passa para dentro, KLT, LL. Se eu chamar F de Kzinho, Kzinho é K sobre L, e 1 de Fzinho, eu vou ter 1 mais zeta multiplicando, né? Multiplicando, que multiplica Kzinho, T mais 1, que é esse cara, é igual a 1 menos delta Kzinho, KT sobre LT, sigma F de Kzinho. E aqui eu tenho a minha regra de movimento para o capital por trabalhador, ou per capita, podia ter feito tudo isso com N, a gente está fazendo L igual a N, só em função dele. Então, se você me der agora o Kzinho 0, eu me obtenho toda a sequência de K1 até infinito. Você me dá Kzinho 0, eu vou substituir aqui, eu tenho K1. Depois substituo K1 aqui, eu tenho K2. Eu pego K2, K3 e assim por diante. Eu vou até infinito com essa sequência. Essa sequência é bem importante. Bom, produto por trabalhador, né, volto a dizer, a gente faz a regra de movimento do capital, a gente trabalha o capital caracteriza o estado dessa economia, mas a gente também quer olhar o produto, que o produto é importante. O produto trabalhador é fácil, é só dividir por L, Q sobre L, 1 sobre LT, F passa para dentro, Fzinho de Kzinho. Então, dada a função Fzinho de Kzinho, tudo sobe. Juros e salários. Bom, vamos lá, F de KT, LT, vai ser igual a L, F de KL, né? Isso aqui só fazendo lá a definição, a gente já fez isso não sei quantas vezes, eu não vou fazer de novo. Isso aqui é igual, então, né, é só pegar a função de produção, essa função de produção aqui, na realidade é como se eu tivesse agora puxando L para fora, então aqui vai ficar L sobre L, aqui vai ficar K sobre L, e o L vem aqui para fora, né? A única coisa que eu fazia nessa direção, estou fazendo nessa. E aí eu tenho que isso aqui é igual a LF' de KT 1 sobre L, fazendo essa derivada aqui, por isso que eu estou especificando K sobre L, que é F' de KT. Então, a R é F' de KT, também não é nenhuma novidade, que é a produtividade marginal do capital, e, de forma semelhante, a gente pode mostrar que W é F de K menos F' de KTT. Só fazer a mesma coisa, só que para o L. Se não quiser fazer, lembra o seguinte, a renda é distribuída entre capital e trabalho. Ora, se R é igual a F' de KT, a renda do capital vai ser F' de KT, KT. Como a renda total, F de KT, é igual à renda do capital mais do trabalho, você diminui, e aí eu chego nesse resultado, né? Lembrando que isso aqui é a renda do capital, isso aqui seria RKT. Então, e que o L maiúsculo é 1, né? Senão também esse negócio todo ia ficar bagunçado. Quer dizer, não é nem que a gente está dividindo. Ele dividiu, né? Porque o L não é 1, mas ele dividiu. Poupança e investimento. Para poupança, que é igual a investimento, é só dividir, sigma YT. Para consumo, 1 menos sigma YT. Só usar a definição. Então, nós temos aqui, dado K0, eu vou usar essa equação 9 aqui. Importante essa equação. Para construir toda a sequência de capital. Então, eu tenho capital até infinito. Alberto, quanto é que vai ser o capital daqui a 100 períodos? É fácil, é só substituir aqui até 100. Se um computador faz isso em questão de segundos. E daí eu vou ter todo o produto, porque com a sequência de capital eu obtenho o produto. Eu vou ter juros, eu vou ter salários nessa economia, eu vou ter a taxa de investimento ou poupança, que são as mesmas, e nós vou ter o consumo. Então, com o estoque de capital, eu obtenho tudo. Por isso que eu foco no estoque de capital. O resto eu obtenho a partir dele. Se você quiser fazer uma planilhazinha no Excel, se você for usar o Excel, facílimo de fazer, né? Desde que você saiba quem é F de K e tem o valor dos parâmetros, você monta essa planilha e aí você bota capital inicial, o estoque inicial de capital, K0 positivo, e ela vai lá
até onde for. Tem uma hora que vai ficar estacionário, a gente já pode desconfiar disso, a gente vai falar disso em tempo discreto, mas já dá para desconfiar. E aí depois você bota as fórmulas para ter produto e tal. Então você pode gerar todas essas variáveis macro de uma economia artificial usando esse jogo de equações, as equações 9, 10, 11, 12. Né? É isso que a gente faz lá no DSGE. O modelo é bem mais complicado, a vida não é tão simples lá, mas é isso que se faz, de alguma maneira é isso que se faz. Bom, a economia vai para o estado estacionário, quando todas as suas variáveis, estoque de capital, produto, consumo, investimento e poupança, assumirem valores constantes no tempo. Isso é o que eu vou chamar de estado estacionário. Se a taxa for constante, não a variável, aí é caminho de crescimento equilibrado, a gente já definiu isso. Então, o estado estacionário equivale aos pontos onde KT mais 1 igual a KT, que eu vou chamar de KSS, de steady state, que se usa em inglês. Então, steady state, que se usa em inglês. Então, steady state eu uso como estado estacionário, eu vou deixar esse SSzinho aí para marcar que a variável está no estado estacionário. Para determinar o estado estacionário, é válido escrever a equação 9, essa equação aqui, a equação mais importante aqui desse modelo, essa equação aqui, só passando 1 mais eta para lá, né, para deixar claro. Então, KT mais 1 vai ser 1 menos delta KT mais sigma F de KT dividido por 1 mais eta. E chamar isso de um G de KT. Então, KT mais 1 é uma função de KT que está aqui dada a função. Se você pensa assim, encontrar o estado estacionário nada mais é do que encontrar o ponto fixo dessa função G. Eu quero um valor aqui que ela seja igual ao argumento dela. KT mais 1 igual a G de KT. Isso chama ponto fixo. É isso que eu estou querendo. Encontrar um ponto fixo para essa equação. Por que eu falo de ponto fixo? Porque lá em micro vocês estudaram várias provas de equilíbrio usando ponto fixo. Então, se a gente quiser provar equilíbrio e tal, a gente tem lá os teoremas de ponto fixo que podem ajudar a gente. Se a gente não vai fazer isso, fiz uma pegadinha. A pegadinha do Heller, né? Assustei vocês. Eu não vou fazer isso, mas é bom ter em mente que a gente pode usar esse tipo de argumento se a gente quiser. Bom, encontrar o ponto fixo para 13 é equivalente a resolver essa equação aqui, que é uma equação não linear, né? Quer dizer, se você resolve essa equação, você faz isso. Por que eu estou dizendo isso? É muito fácil, impõe aqui um valor que seja verdade, chama isso aqui tudo de KSS, aliás, eu não devia nem ter posto KT, depois KSS. KSS, 1 mais delta KSS é igual a 1 menos delta KSS mais sigma F de KSS, passa para cá, fica eta mais delta, o KSS cancela, né? Fica eta mais delta menos sigma FKT igual a zero. Então é só você impor aqui o estado estacionário que vocês vão ver que vocês encontram essa equação. Bom, tem uma solução trivial para essa equação que é fazer F igual a zero. Como isso é uma função de produção, F de 0 é 0, eta mais delta vezes 0, 0, menos 0, 0, tudo igual a 0, joia, resolvi a equação. Eu não quero essa solução, porque esse é o estado estacionário bobo, né? Porque não tem isso, não tem estoque de capital zero, você tem algum capital que vai dar uma dinâmica. Para encontrar o valor positivo, estou chamando de solução positiva, positivo, ela vai acontecer aonde? Onde essa reta, definida por eta mais delta K, cruza a curva sigma F de KT. Então é isso que vai estar a coisa. Note que, eu sei que em alguns lugares a gente vê o contrário, sigma F de K menos eta mais delta K. Mas como é igual a zero, tanto faz, você pode botar do jeito que você quiser. Onde elas se cruzam. Como F é estritamente côncavo, isso é uma função de produção básica, F' de K positivo, F duas linhas de K negativo, tudo direitinho, elas só vão se cruzar uma vez, né? Elas só vão se cruzar uma vez que vai ser no estado estacionário. Então a ideia é essa daqui. Aqui é a minha função. F é uma função de produção, sigma F só desce um pouquinho, né? Porque sigma é uma constante entre 0 e 1, e aqui está a reta. Sai bem inclinada, vai perdendo inclinação, se encontra uma vez e nunca mais se encontra de novo, porque a função não faz isso. Ela não se inclina novamente, ela tem essa propriedade. Como eu disse, em macro é tudo bem comportado. Então o estado estacionário está aqui, é esse cara que é o estado estacionário. Para qualquer valor positivo do estoque de capital inicial, a economia vai convergir para KSS. Vale lá no contínuo e vale aqui no discreto. E nele permanecerá até que ocorra alguma mudança em uma variável exógena. Então, aqui o efeito de taxa de poupança. Então, você pegou aqui, não importa de onde você veio, você vai para esse K0SS, né? Tem essa característica. Agora, se mudar uma variável exógena, por exemplo, mudou sigma, eu saí de sigma 0 para sigma 1. Deixa eu botar aqui de novo o gráfico, agora eu vou precisar do outro óculos
para ver melhor esse gráfico. Eu saí de sigma 0 para sigma 1. Está aqui, então agora eu estou vendo. Sigma 0 para sigma 1. Como sigma 1 é maior, eu estou fazendo essa hipótese, a curva fica por cima. E aí mudou o ponto de interseção. Então está aqui o primeiro estado estacionário, está aqui o segundo estado estacionário. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Então, se você fizer uma política que aumente a taxa de poupança, que aumente sigma, né, o governo conseguiu de alguma maneira fazer isso, você vai ter um ciclo de crescimento. A economia vai crescer até chegar aqui, né, porque ela vai sair desse estado estacionário para esse outro com mais capital. Como y é função de k, a função é crescente, então vai aumentar. O novo estado estacionário tem mais renda. Então, esse período vai acontecer. Quando chegar aqui, ela para de crescer de novo. Então, essa alteração na poupança, ao contrário do modelo AK, no modelo neoclássico, ela leva só um crescimento de curto prazo, é o que se chama de uma dinâmica de transição. A gente tem uma dinâmica de transição, no novo estado estacionário, parou isso. É claro que aqui eu estou falando do modelo simples, você pode sempre argumentar que o aumento na taxa de investimento levou à compra de máquinas novas que embutem novas tecnologias e isso aumentou a produtividade. Belo argumento, tem um solo lá dos anos 60 dizendo isso, então é belo, não é exatamente original, mas aqui a gente não está puxando essa discussão. Como essa regra não tem descontinuidade, essa mudança vai acontecer de forma gradual e o período que ocorre eu estou chamando de transição ou dinâmica de transição. Então, a economia encontra-se em transição ou em uma dinâmica de transição quando o estoque de capital está ajustando a um novo estado estacionário. Então, nesse momento de ajuste, dinâmica de transição. Claro que no modelo é muito fácil enxergar isso, eu acho. Se vocês pararem para pensar, eu acho que vocês vão achar também. Talvez de primeiro seja um pouco esquisito, mas à medida que vocês vão incorporando, vai ficando tranquilo. Como eu disse, esse modelo não é novo. Agora, na realidade, é muito complicado, porque essas mudanças acontecem o tempo todo. Se não na taxa de poupança, mas, por exemplo, na política tributária, que afeta a taxa de poupança. Você faz um tributo sobre consumo, então você faz um tributo sobre algum tipo de ativo, então você está o tempo todo bagunçando isso. Pode ser que a gente tenha essas dinâmicas de transição enganchadas uma na outra, o que deixa o trabalho empírico bem difícil. Tem um artigo, acho que do Easterly sobre isso. Então, a reforma de Previdência. Essa dinâmica de transição é muito importante e o exemplo clássico é a reforma de Previdência. Você pega a reforma de Previdência, tipicamente quem estuda a Previdência com esses modelos dinâmicos chega à seguinte conclusão. Olha, se você sai do regime de repartição para o de capitalização, o novo estado estacionário tende a ter um nível maior de bem-estar. Tem algumas exceções, eu mesmo tenho um modelo que precisa de mais hipóteses para chegar nesse resultado, mas vamos supor que tem isso. No modelo que eu usei, isso foi minha tese de doutorado, é um artigo que está na Revista Brasileira de Economia, pode ser que não, um regime puro de repartição às vezes não gera ganho de bem-estar porque tem problema de riscos e tal. Mas aí você teria um sistema misto. Né? Então, se você pensar sistema misto, aí eu acho que quase todo modelo encontra um sistema misto melhor que repartição pura. Então, por que você não faz a reforma? Porque na transição o custo é muito alto. Tem um problema de transição. Porque tem um cara como eu tenho 50 anos, estou contribuindo já para o plano de pensão há mais de 20 anos, né, para a minha aposentadoria. Mas eu não estou contribuindo para mim, eu estou contribuindo para o sistema, porque é repartição. Então, é outro cara que leva. Aí você pega e bota uma capitalização. O que vai acontecer? Né? O que faz comigo? Como é que faz comigo? Tem que me devolver o dinheiro. Então, Roberto, você vai ter sua conta própria, a grana que você pagou eu te devolvo. Essa devolução do dinheiro pode sair muito caro, pode sair maior do que o PIB e inviabiliza as reformas. Então, começa toda uma discussão onde transição importa. Então, dinâmica de transição não é bobagem, ela tem um impacto gigante, né? Principalmente aquela velha história, quem vota quem está em idade de voto, e são as pessoas mais velhas. Então, criança não vota. Então, se você tem uma reforma muito boa para as crianças, porque vai ser muito boa daqui a, 80 anos, lamento dizer, eu tenho 50, daqui a 80 eu já fui, eu voto contra. Vocês têm os filhos? Bom, eu não tenho filho, então quem tem filho ainda tem esse problema. Então, dinâmica de transição importa. Bom, considere uma economia que encontra-se no estado estacionário, com K igual a KSS, Y igual a YSS, é só substituir lá. É possível obter o produto dessa economia por meio de uma multiplicação muito simples, é só multiplicar por N, né? Porque o Yzinho é Y sobre N, se multiplicar vai dar certo. Aqui tem uma estrela, mas devia ter um SS, porque antigamente eu usava estrela, mas é muito chato botar uma estrela aqui, o SS é mais fácil. Então, se isso é verdade, como o YSS é constante, o Y vai crescer a mesma taxa de N, que é a taxa de crescimento da população.
ou de L, né, para ser mais preciso, porque eu tinha feito L, mas L é igual a N. Então, e aí a gente entrou num caminho de crescimento equilibrado, onde a taxa de crescimento de Y, que vai ser a mesma do capital, vai ser constante igual a eta. Então, quando as variáveis per capita ou por trabalhador, elas estão no estado estacionário, as variáveis cheias, né, níveis, posso pensar assim, cheias, elas estão no caminho de crescimento equilibrado, né? Você não consegue. A única maneira de se resolver isso aqui para um estado estacionário é se N fosse constante. Você não tem como fazer isso. Então, geralmente, a gente resolve na variável estacionária, aqui no caso, o capital por trabalho ou produto por trabalho, e depois obtém a variável que quiser, multiplicando pelo que a gente dividiu antes. Como todas as variáveis correspondem ao valor da variável per capita multiplicada pela população, o argumento acima mostra que o estoque de capital, tudo vai crescer a taxa eta, quer dizer, é um grande caminho de crescimento equilibrado. Significa que todas as variáveis da economia estão crescendo a uma taxa constante e igual, ou seja, estamos lá, está todo mundo no crescimento equilibrado. Então, a gente já tinha posto a definição, né, porque eu tinha posto lá no contínuo, aí eu trouxe para cá, esqueci que já tinha posto, mas fica aí de novo só para lembrar. Bom, como as regras de decisão desse modelo não são ótimas, quer dizer, são ad hoc, ou seja, a família poupa uma fração da renda. Tá, mas isso é ótimo? Não sei. Pode ser. Depende do modelo. O modelo vai dar que é, vai dar que não é, mas a princípio não tem nenhuma razão ótima para ser isso. Isso é um modelo que não tem uma estrutura de utilidade bem clara. Então é difícil falar de bem-estar assim. Então, quer dizer, um modelo, um aumento da poupança. Eu sei que ela leva a um nível maior de renda no estado estacionário. Mas e daí? Isso é bom? Isso é ruim? Qual o critério? O que está acontecendo? Então, eu não tenho muito como falar isso, né? Ele não é um bom modelo para fazer análise de bem-estar. Porém, algumas coisas muito básicas a gente pode tirar envolvendo poupança, consumo e nível de bem-estar usando esse modelo. Então, ele também não é um desastre. Ele tem coisas interessantes. Bom, então, para isso, vamos pensar assim. A cada valor da taxa de poupança, sigma, existe apenas um estado estacionário positivo, KSS. E para esse estado estacionário, existe apenas um nível de consumo. Então, você tem o KSS, você tem uma taxa de poupança que você define um único estado estacionário, que aí vai ter um consumo nesse estado estacionário. Então, se isso é verdade, é possível escrever o nível de consumo no estado estacionário como função de KSS, que por sua vez é a função da taxa de poupança, do sigma. Então, o nível de consumo no estado estacionário é uma função de KSS, que por sua vez é uma função de sigma. E aí me dá esse conceito chamado regra de ouro, que é o estoque de capital, a taxa de poupança, eles estão ligados de 1 para 1, que maximiza o consumo no estado estacionário. Então, eu posso pensar, se o governo, eu tenho um governo aqui, é um governo que olha para frente, ele olha para gerações futuras e ele faz a seguinte pergunta: qual a taxa de poupança, ou qual o estoque de capital, que eu devo botar na economia, e aí usar alguma política para chegar lá, de forma que no futuro, não agora, o consumo seja o maior possível, né? Por isso que é um governo geracionalmente altruísta. Eu estou disposto a incorrer, não necessariamente isso é ótimo quando tem uma função de utilidade, porque é azar, tem eu, né? Se nem filho eu tenho, por que eu estou preocupado com o consumo? Então, Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos, vamos preocupar com agora. Então, eu não estou dizendo que é ótimo, estou dizendo que é uma questão curiosa. Qual seria isso? Isso é o que se chama de regra de ouro. Então, no estado estacionário, temos que KT mais 1 igual a KT igual a KSS. Se eu jogo isso na regra de movimento do capital, né, só impor, a gente já fez isso, agora botando o exemplinho, eu tenho que sigma FKSS é igual a N mais delta KSS. Aí o consumo, então, pode ser escrito como investimento, que é produto menos investimento, FKSS menos sigma KSS. Isso aqui vale, na realidade, para qualquer capital. Essa equação aqui ela é boba, ela vale para qualquer capital, mas, porque seria YT menos IT. Mas no estado estacionário, que é o que eu estou interessado, vale isso aqui. Isso aqui só vale no estado estacionário. Então, quando eu substituo sigma FKSS por eta mais delta KSS, aí eu realmente estou discutindo estado estacionário. Então, o consumo no estado estacionário é FKSS menos eta mais delta KSS. Como KSS é função de sigma, podemos escrever CSS de sigma como F função de KSS de sigma. Estou só para lembrar que o KSS depende de sigma, só para a gente pensar em termos de sigma. Qual é o valor de sigma que maximiza esse consumo?
Bom, derivar igual a zero, isso é uma coisa que a gente sabe fazer desde que a gente inventou de ser economista, ali no começo do curso, sei lá. Logo nos primeiros semestres, a gente aprendeu a derivar igual a zero, vamos fazer essa derivada. A derivada vai ser derivada de KSS em relação a KSS, dKSS de sigma, né? Fazendo bonitinho e tal, fazendo tudo arrumadinho. Menos eta mais delta dKSS de sigma. Quando isso é verdade, eu tenho o estoque de capital na regra de ouro. O estoque de capital na regra de ouro vai me dizer que f' de K, que é esse cara aqui, menos eta mais delta vai ser igual a zero. Esse aqui aparece dos dois lados, esse aqui é zero. Então, vai ficar a regra que essa derivada é igual a menos eta mais delta. É igual a eta mais delta, desculpa. Essa derivada menos eta mais delta é zero. Logo, essa derivada é igual a eta mais delta. Então, isso vai acontecer, essa maximização do consumo no estado estacionário vai acontecer quando a função de produção for tem a mesma inclinação da reta, né? Quando tem essa tangência da função de produção e da reta. Então, quer dizer, não é tangência porque não precisa passar tangente, não é só derivada. Elas têm a mesma inclinação, tem uma reta com a mesma inclinação do n eta mais delta é tangente à função de produção. Aí sim, falei do jeito certo. É esse ponto aqui, f' de K igual a eta mais delta é exatamente o ponto onde você maximiza o consumo no estado estacionário. Dá para desconfiar que reparem que essa curva ela é monotônica, né? Então ela vai quer dizer, não só ela é monotônica crescente, a derivada é decrescente. Então a derivada começa bem alta e vai diminuindo. Ora, enquanto ela estiver acima da reta, quer dizer que a produção está crescendo mais do que esse eta mais delta e o consumo está aumentando. O consumo é essa diferença aqui. Essa diferença. Quando chega nesse ponto, é o máximo. A partir daí ela vai ficando menor do que a inclinação da reta e o consumo vai diminuindo. Por isso que esse aqui é o maior consumo possível em estado estacionário, que vai ser dado por isso. F de KGR menos eta mais delta KGR. Então está aqui o consumo, é esse cara aqui, essa diferença aqui que vai ser o consumo no estado estacionário. Esse gráfico é o mesmo daquele, é só porque não coube aqui consumo, então eu trouxe para cá. Ora, mas nada me diz que o estoque de capital na regra de ouro é igual ao do estado estacionário. São duas coisas diferentes. Para a regra de ouro, a condição é f' de K igual a eta mais delta. Para o estado estacionário, a condição é sigma f de K é igual a eta mais delta. Então, nada me garante que é igual, mas também nada diz que é diferente. Pode ser igual ou diferente. Voltei de bobo porque as regras estavam aqui. Você vê que as regras são diferentes, né? Então, em alguns casos vão ser igual, pode ser igual ou diferente. Se for diferente, então é possível levar um estoque de capital que maximiza esse consumo lá em cima. Vamos considerar o nosso exemplo de Cobb-Douglas. Vamos usar A0 está apagado, mas é A0, K elevado a θ, L elevado a 1 menos θ. Cobb-Douglas direitinho, somando 1 e tal. A gente já brincou muito com essa função, ela pode ser escrita como A0, Kzinho elevado a θ. Então, vamos trabalhar com essa aqui para ver o que acontece. Usando essa função no estado estacionário, o capital é só usar a expressão sigma f de K é igual a eta mais delta K, resolve sigma 0, eta mais delta 1 sobre 1 menos K, elevado a 1 sobre 1 menos K. A regra de ouro vai ser a derivada, então vai ser θ A0 K elevado a θ menos 1, f' de K igual a eta mais delta, resolvendo θ A0 eta mais delta 1 sobre 1 menos θ. Percebam que são diferentes, a não ser que sigma igual a θ. Se sigma for igual a θ, elas ficam iguais. Então, quando sigma igual a θ, quando a taxa de poupança for igual, a gente sabe que esse θ numa Cobb-Douglas representa a fração de renda que remunera o capital. Então, quando essas duas coisas forem iguais, a regra de ouro, a economia, o estado estacionário é igual à regra de ouro. Ou seja, a economia não vai para a regra de ouro, ela vai para o estado estacionário. Já discutiu isso. Então, a economia vai para o estado estacionário, se ela é igual à regra de ouro, ela vai para esse ponto muito altruísta com o futuro, que é o que está acontecendo. Quando sigma é menor do que θ, o estado estacionário é menor do que a regra de ouro e vai ficar aí, a não ser que alguém faça uma política para mudar. Quando sigma é maior do que θ, o estado estacionário vai ser maior que a regra de ouro e isso aí também vai ficar, a não ser que tenha uma política específica. Então está aqui os exemplos, eu estou fazendo aqui o gráficozinho. Eu estou botando primeiro aqui a minha função de produção, f de kt,
e aí eu estou colocando a regra de ouro. A regra de ouro é F' de KT igual a eta mais delta. Então essa é a minha regra de ouro. E aqui os estados estacionários. O estado estacionário depende de sigma, né? Depende de sigma. Se for um sigma muito baixo, esse sigma 1, o estado estacionário vai cruzar a reta aqui, o sigma F cruza a reta aqui, eu tenho o estado estacionário com menos capital do que o da regra de ouro. Se for uma poupança muito alta, digamos assim, o sigma 2, a reta aumenta, ela cruza aqui, desculpa, a curva fica mais alta, cruza a reta aqui, e aí eu tenho um estoque de capital maior do que o da regra de ouro. E, finalmente, se for igual, e aí você pode pensar num governo fazendo uma política para ficar igual, eu tenho a regra de ouro, então eu tenho o maior consumo possível lá no estado estacionário, o maior consumo possível futuro. Então é um governo que se preocupa com as crianças, né? As crianças. Bom, se sigma é menor do que θ, um aumento da taxa de poupança leva à redução do consumo presente, óbvio, você está poupando mais, está consumindo menos, e uma elevação no consumo futuro. Por que é isso? Isso é óbvio, porque vai para se o do θ, sigma igual a θ, é o maior consumo possível. Então, se é menor e eu vou para θ, eu estou indo na direção de θ, estou aumentando o consumo. É o caso clássico de poupar hoje para consumir depois. Clássico, você poupa hoje e consome depois. Mas vamos pensar agora um caso esquisito. Vamos pensar um caso em que sigma é maior ou igual a θ. Não é? Nesse caso, a redução da taxa de poupança também aumenta o consumo hoje, nesse momento. É óbvio isso. Mas também pode causar um aumento de consumo na geração futura. E isso é muito estranho, mas é o que vai acontecer quando a taxa de poupança for maior, estritamente maior que θ. Parem para pensar. Pensem nesse sigma 2 aqui que é maior que θ. Pensem no sigma 2, vamos pensar nele. Eu estou aqui. Então eu estou consumindo, a consumo vai ser essa diferença aqui. Vai ser essa diferença aqui. O que eu estou dizendo é que essa diferença é a maior aqui, nesse ponto, que é exatamente a regra de ouro. Então, visualmente dá para ver, né? Esse segmento de reta aqui, vem daqui, tá? Até aqui, é maior do que esse daqui. Ora, mas eu não preciso do visual. Eu sei que, por definição, o consumo da regra de ouro é o maior possível para o estado estacionário. Então, se eu estava aqui e diminuir o consumo, e diminuiu o sigma até chegar, por exemplo, aqui no sigma GR, eu aumentei o consumo futuro. Opa, eu fiz mágica. Eu aumentei o consumo presente, eu aumentei o consumo futuro. Foi isso que aconteceu. Logo, esse ponto, uma taxa de poupança acima da de regra de ouro, ou um estoque de capital acima do da regra de ouro, ele é ineficiente. E é o que a gente chama de ineficiência dinâmica. Ele tem uma ineficiência dinâmica, porque é possível você melhorar tanto o presente quanto o futuro, trazendo a poupança para a poupança da regra de ouro. Isso é o que a gente chama de superacumulação de capital. Essa economia está acumulando capital em excesso, está tendo uma superacumulação de capital. O que está acontecendo na prática? O que está acontecendo na prática é o seguinte, você pode pensar, esquece o eta só um minutinho, supõe que eta é zero. E aí a regra de ouro vai ser só delta, né? Porque o eta mais delta vai ser F' de K igual a delta. F' é a produtividade marginal do capital. Delta é o que destrói de capital. Se F' de K, se você tem tanto capital, mas tanto capital, que F' de K é menor do que delta, quer dizer o seguinte, você está deixando de consumir, e em tese perdendo alguma satisfação, porque consumir é bom, para produzir. Mas o que você está produzindo não paga nem a depreciação do capital. Você está literalmente rasgando dinheiro. Então isso é uma coisa muito de rendimento decrescente, o modelo neoclássico tem isso, e você gera esse ponto. Então, quando sigma é maior do que θ, lembrem, é o sigma na regra de ouro, uma redução de sigma permite aumentar o consumo atual e futuro. É isso que chama de ineficiência dinâmica. Dizemos que uma economia apresenta ineficiência dinâmica quando é possível aumentar o consumo da geração presente sem reduzir o consumo de outras gerações. No caso do modelo de solo, com função de produção Cobb-Douglas, isso acontece quando a taxa de poupança é maior do que a fração da renda destinada à remuneração do capital, que é aquele θ. A ineficiência dinâmica está associada a excesso de poupança e guarda forte relação com o rendimento decrescente, que é quem faz a curvinha. Esse caso fica mais claro, olha lá, eu dou os exemplos, depois eu boto nos slides. Se eta é igual a zero. Então, nesse caso, a regra de ouro seria F' de K igual a delta. A produtividade marginal é exatamente igual à depreciação. Com rendimentos decrescentes, se você botar mais capital, ela vai ficar menor do que a depreciação. Você está literalmente queimando o capital, você está literalmente desperdiçando capital. E é daí que vem a ineficiência. Então, o produto obtido com acréscimo de unidade de capital é menor do que a depreciação
do capital. Bom, para terminar essa exposição do modelo de solo, vamos botar agora essa economia para crescer. Botar a economia para crescer, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas é legal porque também senão vai ficar muito curtinho esse último. Botar a economia para crescer, e aí eu fecho o modelo de solo num vídeo só. Botar a economia para crescer significa, a maneira de botar isso no modelo neoclássico é botar esse A crescendo no tempo. Esse A é a eficiência, né? Para o mesmo capital e trabalho você consegue mais produto, então é uma medida de produtividade no final do dia, é o que chama de produtividade total dos fatores. Eu vou supor que ele cresce a uma taxa constante igual a alfa, então AT é igual a 0,1 mais alfa T. Ele está crescendo a uma taxa constante igual a alfa. Com essa especificação, YT agora vai ser A0, 1 mais alfa elevado a TF de K. A regra do movimento de capital, não precisa fazer toda a conta, né? Se quiser fazer, faz, é um bom exercício, mas eu não vou fazer. 1 mais zeta KT mais 1 menos delta KT, e aqui o sigma multiplica o Yzinho, que é esse cara aqui, A0, 1 mais alfa TF de KT. Então, tem esse termo. Desde que alfa maior que zero, que é o que interessa, porque se alfa for igual a zero, a gente volta para o modelo anterior. Então, o que me interessa, alfa maior que zero, essa equação não admite estado estacionário. Mas com algumas hipóteses, a gente encontra um caminho de crescimento equilibrado. Aqui uma pausa. Alguns autores simplesmente dividem o capital por A também. Quando você faz isso, você vai ter estado estacionário para essa nova variável, que é o capital dividido por AL e não só L. Chama unidade de eficiência, o nome que se dá é essa, por unidades eficientes. E aí você tem o estado estacionário, e aí é só repetir o que nós fizemos, só que para obter o produto cheio, você vai ter que multiplicar por A e L, e para o per capita multiplica por A. Tá? Esse é um caminho, alguns autores usam esse, é um caminho legal, mas esse aqui também tem seu charme, embora seja um pouco mais trabalhoso. Bom, eu vou pedir para 0 ser igual a 1, só para tirar esse cara daqui. Essa hipótese não tem efeito nenhum, é só escala. E aí a função de produção eu vou usar uma Cobb-Douglas. Com essa hipótese, a equação 17, aquela equação de movimento, fica assim. 1 mais zeta KT mais 1, joia, 1 menos delta KT. O A0 ficou 1, sigma 1 mais alfa T, KT elevado a θ. Taxa de crescimento de capital agora, taxa bruta, né? KT mais 1 sobre KT. Não estou fazendo menos 1. Eu quero saber se eu tenho uma solução onde gama KT é igual a gama K, ou seja, eu quero um caminho de crescimento equilibrado. Eu quero um ponto onde a taxa de crescimento do capital é constante. Vamos à equação 18. Essa daqui, da definição de gama KT. Tudo que eu quero, então, eu vou dividir esse cara, passar 1 mais zeta para cá, fica só o KT mais 1 e divido tudo por K. Quando eu fizer isso, vai ficar 1 menos delta KT mais sigma 1 menos alfa T. Essa mesma coisa, aqui embaixo 1 mais zeta KT. Primeiro termo, eu corto K com K, 1 menos delta, 1 mais zeta. O segundo termo, um pouquinho mais chato, sigma, a alfa T, K elevado a θ, né? Só que aí vem para baixo, 1 mais zeta, K elevado a 1 menos θ. Eu só puxei para baixo o K elevado a θ. E aqui eu só simplifiquei. Bom, isso aqui implica que esse termo, sigma 1 mais alfa T, esse cara aqui, sigma 1 mais alfa T, 1 mais zeta, KT elevado a 1 menos θ, é igual a gama K θ menos essa constante. Está ficando parecido, né? Está ficando parecido. Vamos seguindo. Sigma 1 mais alfa T, então vai ser igual, multiplicando aqui, gama KT 1 mais zeta, KT elevado a 1 menos θ, menos 1 menos delta, KT elevado a 1 menos θ, só simplificando aqui. Aqui não é 1 mais gama, gente, aqui é 1 mais zeta. Perdão, erro meu. Né? Esse cara vem daqui. Então foi na hora de digitar que eu errei, peço desculpas. Então aqui é 1 mais zeta que corta com daqui para ficar essa expressão. Botando o termo de K em evidência, botando o termo que está com K elevado a 1 menos θ em evidência, eu tenho gama K 1 mais zeta menos 1 menos delta, K elevado a 1 menos θ igual a alfa, sigma 1 mais alfa elevado a θ. E aí, resolvendo para KT, eu tenho que KT é igual a sigma 1 mais alfa elevado a T, 1 mais zeta elevado a gama KT, menos 1 menos delta, tudo isso elevado a 1 sobre 1 menos θ. Então, eu encontrei a equação para KT em função de gama KT. E aí você escreve esse cara da seguinte forma. Estou só pedindo para você tirar o termo 1 mais alfa daqui. Então, 1 mais alfa T elevado a 1 menos θ, porque esse é o cara que vai crescendo. Multiplicado pelo que sobra aqui. Se gama K é constante, ou seja, se eu estou num caminho de crescimento equilibrado, então esse gama K é igual a KT mais 1 sobre KT, ele é igual a
Aqui T mais 1, né? Aqui é T mais 1, então só muda isso. Por isso que eu escrevi assim, ó, só muda esse T mais 1, o resto continua igual. Gama K constante, é a minha hipótese, eu estou impondo gama K constante, né? Até aqui eu não tinha feito essa imposição. Então até aqui vale o tempo todo. Aqui só vale no caminho de crescimento equilibrado. E aqui T, em vez de T mais 1T, o resto é igual. Que é igual a 1 mais alfa, 1 mais alfa elevado a 1 menos θ, constante. 1 mais alfa elevado a 1 menos θ constante. Então a taxa de crescimento do capital vai ser 1 mais, no caminho de crescimento equilibrado, do capital per capita, é o casinho que eu estou fazendo, vai ser 1 mais alfa, 1 elevado a 1 sobre 1 menos θ. Ou seja, lá no outro caminho de crescimento equilibrado, se você olhasse, o gama era zero, o gama K era zero. Agora o gama K, o capital per capita está crescendo essa taxa que depende basicamente de alfa, que é a taxa de crescimento da produtividade. Conhecido esse gama, eu posso achar do produto, só pegando aqui a definição do produto, está aqui a taxa de crescimento do produto, YT mais 1 sobre YT, substituo aqui, né, só usar a função de produção, fica 1 mais alfa vezes esse cara, substituindo o valor de gama T, faz a conta, fica igual ao do capital, 1 mais alfa, 1 menos T. Então, no caminho de crescimento equilibrado, o capital por trabalhador e o produto por trabalhador vão crescer à mesma taxa. Como consumo e investimento são proporções do produto, também crescem essa taxa, tudo funciona a essa taxa. O crescimento é exatamente essa taxa aí, 1 mais alfa elevado a 1 sobre 1 menos θ. Depende basicamente da produtividade. Então, uma vez que a economia está no caminho de crescimento equilibrado, modelo neoclássico, taxa de poupança não afeta o crescimento, só a produtividade ponderada pelo teto. Um exercício besta, que eu acho que aqui eu termino esse slide, pronto. Então, só para terminar esse vídeo, vamos fazer o exercício besta que mais parece uma provocação, na verdade, porque é uma provocação. Qual é a provocação? Vamos lá. Agora, eu gosto dessa provocação, era bom quando estava crescendo, porque todo mundo achava que esse é um país que vai para frente, a The Economist fazia capa com Cristo Redentor decolando e tal. Aí vinha eu com o meu país imaginário, é um país imaginário, qualquer semelhança aqui é mera coincidência, por favor, é um país imaginário. Suponha esse país imaginário, onde hipoteticamente a taxa de crescimento também é hipotética, tudo aqui é muito hipotético, é 1% ao ano. Um país imaginário, Depois vocês olham aí qual é a taxa de crescimento da PTF no Brasil, aí fica por conta de vocês, o meu é imaginário. E a participação na renda do capital é 35%. Aqui já é mais difícil chegar, mas se vocês pegarem os trabalhos lá do Vitor, ou até o Vitor com Vitor Samuel Pessoa e Fernando Veloso, está publicado na PPS, vocês vão ver que esse número bate com o Brasil por mera coincidência, porque isso é tudo aqui é imaginário. Qual a taxa de crescimento a longo prazo segundo o modelo de Solow? Bom, o país que, pelo item anterior, no país que além de ser imaginário não existe no mundo real, que fique claro isso, é imaginário, isso aqui é um exercício, alfa é igual a 0,01 e θ é igual a 0,35. Então, nesse país imaginário que não é real, né? Estou insistindo, para depois não dizer que eu estou falando coisa aí que eu não estou falando. O Hélio está na aula dizendo tudo. Não, isso aqui é um exemplo, é um exercício, é tudo muito imaginário aqui. Bom, o país imaginário que não é real vale que gama y é igual a 1,015426. É só fazer essa continha aqui, né? Essa continha que sai dessa fórmula. Então, a gente tem a continha e chega nisso. Como essa taxa aqui é bruta, né, tem que fazer menos 1 para ter a taxa mesmo, dá mais ou menos 1,5% ao ano. Agora, suponha que esse país totalmente imaginário, que além de ser imaginário não existe, e que hipoteticamente tem esses valores, está crescendo a 5% ao ano. O que você vê pela frente? Bom, eu vejo que esse negócio vai dar errado. Eu vejo que essa taxa de crescimento não se sustenta, e lá na frente o que nós vamos ter é uma queda desse crescimento. Eu venho fazendo esse exercício imaginário desde a época de que o Brasil, só um comentário, crescia a taxas mais altas e as pessoas achavam que isso era sustentável. Eu dizia, olha que esse negócio não é sustentável. Fica pior. Se a política feita para aumentar o sigma e gerar essa dinâmica de transição, se esse investimento for ruim, ele vai afetar a produtividade vai ter uma queda na taxa de crescimento dela, e esse negócio vira mais dramático ainda do que vocês estão vendo. É claro que isso é um exercício, é tudo muito simples, agora sério, é um exercício, é muito simples, para a gente elaborar esse argumento tem que ir muito longe, mas vocês estão vendo que tipo de coisa que acontece quando você tem uma dinâmica de transição, uma taxa de poupança que não sustenta, uma taxa de investimento que não sustenta. Se ela sustenta,
a dinâmica acontece e a economia de fato fica mais rica, só tem que tomar cuidado para evitar superacumulação e ineficiência dinâmica. Mas se ela não se sustenta, o que nós vamos ter são esses voos de galinha que acontecem em países imaginários, que além de ser imaginários são hipotéticos, e além de imaginários hipotéticos não existem no mundo real. Bom, é isso então, eu termino aqui esse vídeo, ele não chegou a 1 hora, então deu certo, eu tive que dar uma aceleradazinha, mas é um material conhecido, a gente está só definindo argumentos, depois quem quiser dar uma olhada, e nós vamos ter os encontros para conversar, pelo menos com os alunos da UNB. Quem acompanha pelo YouTube, olha com calma os slides e vocês vão pegar o que está acontecendo. Muito obrigado pela atenção de vocês, paro aqui, até o próximo vídeo, quando nós vamos discutir o modelo com escolha, né, modelo ótimo, escolha ótima de consumo e poupança. Obrigado de novo.